livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, porque já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estamos. E Barnabé aconselhava que tornasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo pareceu razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles, e não os acompanhava naquela obra. E tal contenda houve entre eles, e se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos repetir aqui, glórias a Deus, o versículo 39, e diz assim: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E o outro versículo para confirmar, de baixo: e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glorificar é teu Às nome. vezes, queremos tomar certas atitudes e até mesmo sem pedir o conselho de Deus. E é numa hora dessa que as coisas acontecem. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu ia tomar certas atitudes, mas não ia dar muito bem a certas atitudes que eu ia tomar. Só que graças a Deus que eu não comuniquei a ninguém o que eu ia fazer. Na hora que eu fui orar a Deus, para falar com Deus o que eu ia fazer, Deus falou comigo assim: ai de ti de tomar tal atitude. Se nem eu impeço a você, nas suas imperfeições, para fazer a minha obra, quem é ti para impedir os meus? Eu oro, sem cabeça, é verdade. Tem coisas que é Deus que tem que fazer, tem coisas que é Deus que tem que falar, tem coisas que é Deus que tem que tocar. Glórias a Deus. E quando a pessoa está se esforçando, caminhando para a casa do Senhor, ou estando quase todos os cultos conosco, ou vindo uma vez na vida, outra vez na morte, pelo menos está vindo. Glórias a Deus. E quem somos nós para impedir a obra de Deus na vida de quem quer que seja? Por isso que Deus me deu essa palavra hoje. Porque antes de mais nada, a mim primeiro Ele me repreendeu. Glórias a Deus. Muito obrigado pela repreensão. Pode continuar. Porque melhor é a repreensão de Deus do que a repreensão dos homens. Melhor é a repreensão de Jesus do que a repreensão do diabo. Melhor é a repreensão do Espírito Santo de Deus do que a repreensão dos demônios do inferno. Por isso que nós temos que andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o homem de Deus, glórias a Deus, resolveu visitar as igrejas por onde ele ainda havia passado, já pregado o Evangelho, anunciado as boas novas, esse desejo também já teve no meu coração, e está no meu coração, em retornar por aquelas igrejas por onde eu já passei pregando. Só que tudo nós temos que consultar a Deus para não tomarmos atitude precipitada. Aí aqui o primeiro versículo já começa: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estamos.
Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Havia um consenso entre os dois. Havia uma conversa entre Paulo e Barnabé. Só que Barnabé jamais imaginava que Paulo ia tomar uma certa atitude que iria lhe entristecer o coração. Glórias a Deus. Aleluia. Às vezes, irmão, vem da onde a gente menos espera. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que estar apto e pronto para todos os baques, para todas as adversidades. E a Bíblia diz assim, irmão: Deus não gosta de crente mimado. Porque a Bíblia diz o quê? Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a nudez, nem a fome. Nada nesse mundo nos separa do amor de Jesus. Aí acontece qualquer coisa, eu vou me desviar. O irmão me olhou de cara feia. O irmão pregou a palavra que eu não gostei. É mesmo, né? A pessoa já estava desviada há muito tempo, irmão. Se eu não gostei do que eu ouvi, ou não gostei da cara feia do irmão, qual é o conselho que eu tenho que ter para mim mesmo? Se desviar ou ir para outra igreja? Daí você já associa o que eu estou falando. Só que aqui Paulo, ele conversa com Barnabé, e Barnabé ele tem uma ideia, sem Paulo perceber que era uma ideia de Barnabé. Era uma alegria no coração de Barnabé fazer o que ele queria fazer. Glórias a Deus. Irmão, está muito profundo isso aqui, irmão. Deus falou comigo hoje e me chamou a minha atenção. Quem é você para impedir os meus? Por isso, sou nada, Senhor. Caco entre os cacos. A voz de Deus falando nitidamente comigo em casa. Deixe os meus fazer a vontade como eles acham que tem que fazer. No tempo e na hora certa eu vou aperfeiçoar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Aí começa a história. Paulo e Barnabé, vamos visitar as outras igrejas? Vamos, eu também estou com vontade, eu quero visitar as outras igrejas. Aí no versículo 37, e Barnabé aconselhava que tornasse consigo João, chamado Marcos. Imagine a cara de Paulo. Aí o versículo 38, mas Paulo parecia razoável que não tornasse consigo aquele que desde a província se tinha apartado deles e não os acompanhava naquela obra. Ele não estava sempre com eles naquela obra, mas era homem de Deus também, irmão. Não é porque a pessoa não está quase todos os dias conosco nessa igreja que nós vamos também jogar para o lado. Glória a Deus. Aleluia. A palavra corta mais para aqui, irmão, do que para aí. Glória a Deus. Não se preocupe, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aí o que acontece? Barnabé se entristeceu, irmão. Barnabé se entristeceu. Eu acredito, aqui não está escrito ali, mas Paulo, ele é nosso irmão também, mas ele não está conosco. Falta pra caramba os cultos. Não está conosco na obra. Não está sempre aqui. Aparece quando quer. Uma vez na vida, está na morte. E você ainda vai continuar dando oportunidade para esse irmão? Ele não vai conosco, não. Glória a Deus. Aí Barnabé se entristeceu. Aleluia, Jesus. Versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Eles eram, irmão, fadados de falha como nós, mas nunca deixaram de ser homem de Deus. Eles entraram numa contenda tão feia, Paulo e Barnabé. O negócio é o seguinte:
Quer levar ele? Leva. Eu vou levar outro. Estou te tirando de você. Você não vai mais andar comigo. Tá bom, Paulo. Faça como você achar melhor. Imagina, irmão, contenda entre eles. A Bíblia diz aqui, ó. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Ó. Então tá bom, tu segue teu caminho que eu vou seguir o meu. Foi isso que eu fiz, irmão. Esse mais de 20 anos servindo a Deus. Quando Deus nos dá uma visão e quando Deus nos dá uma direção, temos que entender esse chamado de Deus, irmão. Não podemos desistir. Glória a Deus. Eu me lembro quando o pastor chegou para mim e falou assim: tu nunca chegará a lugar nenhum. O teu ministério vai acabar e você vai ser que nem os outros, fracassado, desviado do mundo. Eu olhei assim: se Deus não for comigo, tudo que o Senhor está falando vai acontecer. Agora, se Deus estiver na minha vida e o que Ele me revelou, que o Senhor não sabe, que eu ainda não contei, o Senhor vai ver o que vai acontecer. Não era nada, não era pregador, não era cantor da misericórdia, não era tocador da misericórdia, não era conhecido como locutor de rádio. Quando eu saí das garras, sei lá se era louco ou se era pastor de verdade, o ministério de Deus fez assim na minha vida. Expandiu de uma tal maneira que o colunista do jornal Real Notícias de Santa Cruz ligou para mim: eu preciso te entrevistar. Tem como você vir aqui em Santa Cruz? Eu falei: eu? Me entrevistar, pastor? Eu não sou artista, eu não sou famoso. Como é que o senhor vai me entrevistar? Olha, meu jovem, por onde eu passo, as casas estão te ouvindo nos lares. Por onde eu passo, as pessoas estão te ouvindo agarrado na rádio, chorando e aceitando Jesus e Deus fazendo a obra. Tem como a gente marcar uma entrevista? E eu marquei a entrevista com ele, foi numa primeira semana, depois foi numa outra semana. Eu pensei que ele estava brincando comigo e ele estampou no jornal onde ele trabalhava. Eu tenho a cópia desse jornal até os dias de hoje. E a linguaruda daquele pastor que falou que eu não ia chegar a lugar nenhum, ele está lá até hoje naquele quarto. E eu preguei em tudo quanto é lugar nessa região do Rio de Janeiro. Olha essa Deus. Aí, para acabar de completar a bênção de Deus na minha vida, por onde eu passava, aí Deus usava um ou outro falando: ó, eis que eu vejo um CD rodando na sua frente. Falei: eu CD? Não sei nem cantar, eu não sou nem cantor, como é que eu vou gravar um CD? Falei: não, você vai gravar CD de mensagem. Aí começou a gravação de CD de mensagem, de DVD de mensagem, e saindo para ali, e Deus fazendo a obra. Por quê? Eu acreditei no chamado, eu acreditei naquilo que Deus me revelara. E outra, não dei uma de Paulo, mas de Barnabé. Aqueles as quais eu pude ajudar, eu ajudei. E eu vou falar uma coisa aqui que vocês não sabem: a maioria dos locutores dessa região foi eu que treinei, discipulei e enviei. Eles passavam por mim pelo treinamento. Olha onde Deus me levou, olha onde Deus me colocou, irmão. Só que a Bíblia diz assim: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí foi quando, num determinado lugar, Deus chegou para mim através de uma pessoa, e aquela pessoa veio, colocou a mão no meu ombro e começou a falar em mistério. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele te ungiu, te consagrou uma porção dobrada do Espírito, diferenciada de todos ainda que existem sobre a face da terra. Tentarão contra ti, para tu descer a tomba fria, mas assim eu te digo: os teus cabelos ficarão branco, e os que forem contra ti, se não se converter, vai descer o pó da terra. Eu tenho visto, irmão, um atrás do outro descer. Glória a Deus, aleluia. Só que nós temos que acreditar no chamado de Deus. Eu me lembro quando o cantor Severino chegou para mim e falou assim: ó, Gelson, não dá mais para mim não, cara, é muita adversidade, é muito difícil, não dá, é muita luta, é muita prova, eu estou sentindo muita coisa estranha, não dava para mim. Eu falei: insiste, continua insistindo, continua cantando,
continua indo adiante. Eu me lembro que a minha avó, antes de morrer, ela falou assim para mim: Gelson, tem como você trazer o meu filhinho querido para a igreja? Ô Gelson, eu quero meu filhinho na igreja, não deixa ele lá no mundo não, Gelson. Eu não quero que ele vá para o inferno não, Gelson. Eu falei: calma, vovó, calma, se segura, vovó, a senhora está doente, calma, faz isso por mim, Gelson, faz isso por mim, traz o meu filhinho para a igreja. Eu falei: não se preocupe, eu vou trazer. Aí o que aconteceu? Uma semana depois, ela morre. E vem o meu pai também e intitula também uma ordenança para mim: olha, meu filho, eu vou embora. Se eu não voltar mais, toma conta das tuas irmãs, do teu irmão, até eles seguir o rumo da vida deles. Meu pai vai embora, morre e não volta mais. E eu fiquei com essa ordenança no meu ombro. Glória a Deus. Glórias a Deus. E Aleluia. Deus falou comigo. Deus falou comigo: deixai. Ainda que venha uma vez na vida ou está na morte, mas deixe o Espírito de Deus fazer o movimento e trabalhar e transformar na vida deles. Aí o versículo 41 para terminar: e passou pela Síria e Sicília e confirmando as igrejas. Essa é a nossa obrigação, é confirmar a palavra de Deus e fazer a obra do Senhor. Mas você acha que Paulo teve contenda só com Barnabé, irmão? Não foi só com Barnabé não, Pedro pagou o preço também. E detalhe, lá em Gálatas capítulo 2, do 11 ao 21, Paulo ainda disse: eu cheguei na cara de Pedro e eu repreendi na cara de Pedro. Glória a Deus, aleluia. Imagina os dois discutindo, irmão, Paulo e Pedro. Glória a Deus. Paulo falando para Pedro: Jesus apareceu para mim, eu caí no cavalo, mas Jesus apareceu para mim. E Pedro falando: o que adianta? Ele apareceu para você. Eu andei com Jesus, abracei a Jesus, falei a Jesus, e tu está querendo ser mais do que eu, Paulo. Glória a Deus, E a Bíblia diz que a contenda dos dois foi tal que cada um seguiu o seu caminho, irmão. Glória a Deus. O que Deus quer é que nós não venhamos a se degladiar. Mas se você tem o mistério de Deus, eu tenho o meu. Se a irmã tem o seu mistério, eu tenho o meu. Se a promoção tem o seu mistério, eu tenho o meu. O que Deus quer é que nós continuamos fazendo a obra de Deus, que é fraco, que é forte, estando firme ou não, é insistindo na vontade do Senhor. Glória a Mas Deus. quando eles se degradem, quando Aleluia. eles começam a discutir e entrar em contenda, cada um tem que seguir seu caminho. Glória a Deus. Aquele irmão é endemoniado, viu? Discutiu comigo, ela vai até embora. Não aguentou não, vai até embora. É mesmo, hein? Deus vai pesar a mão, hein? O irmão foi embora porque ele não quer continuar discutindo. Não é porque ele é endemoniado, é porque ele sabe que em Hebreus está escrito que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, irmão. Por isso que quando o irmão foi lá na porta lá de casa, há um tempo desse daí, e começou a querer debater palavra comigo, e falando assim: eu já ouvi uma das suas pregações, você parece o dono da verdade, o da verdade, que não sei o que, fica expressando palavra. Falei: meu amigo, olha só, você está pregando para mim, eu já conheço a Bíblia, meu amigo, você está perdendo tempo. Vá lá pregar para os ímpios, para os pecadores, para aqueles que estão na prostituição, para aqueles que estão no vício da bebedeira, no vício das drogas, para aqueles que estão lá no mundo, na mão do Satanás. O crente não é para pregar para os crentes, não, é para nos edificar, como diz a Bíblia. Quando os salmos se reúnem, um tem salmo, um tem revelação, um tem profecia, para a edificação do povo de Deus. Agora, se degladiar, não. Eu falei para ele: vai lá e prega lá no botequim, agora para mim não. E pá, bati a porta na cara dele. E ele vai embora. Esse crente é mal educado. Por isso que eu não fico de conversa com ninguém na porta de casa. Quem tem esse dom para ficar, que fique. Falando eu não quero que ninguém me imite. E nem a produção me imita. Tem os seus dons e as suas personalidades. Agora o meu é assim: eu entro para o meu quarto e fico lá orando a Deus, porque a palavra me intima assim, dizendo: entra para o seu quarto e oculto, conversa com o teu pai. Para de ficar falando tua vida para os outros. Conversa com o teu pai e ele te recompensa.
ele fala de Pedro. Aleluia. Na cara. Aí na epístola de Pedro, Pedro está falando de Paulo. É o nosso irmão Paulo? Ele é nosso irmão, né? Mas o nosso irmão Paulo, ele escreveu tantas cartas que tem pontos difíceis que os indoutos começam a querer distorcer. Olha como é que é uma rixa entre eles. E o que Deus falou para os dois? O que Deus falou para os dois? Ó, vai para uma província e vai para outra. Se separa. Glória a Deus. Não é para entrar em contenda. Vocês dois são homens de Deus. Então vai para lá e outro para lá. Quer brigar? Briga pelas almas. Quer brigar? Briga pela salvação dos povos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Pedro entra na casa de Cornélio e recebe a revelação de Deus. Glórias a Deus. E a obra de Deus é completa. 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 Glória a Deus. Por que Deus permitiu na nossa atualidade a contenda dos pastores? Hoje tem diversos tipos de igreja, para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Por quê? Se fosse uma igreja única, o diabo já teria destruído. Mas como o diabo derruba uma, tem mais 10 levantada. Por isso que foi 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. 7 pastores, 7 cartas, 7 igrejas. E naquela igreja, os povos. A minha igreja é melhor. Não existe igreja melhor. Existem povos compromissados com a palavra de Deus. É diferente. Porque de um povo, Deus vai tirar um povo. Aleluia. Glória a Deus. Muitos são chamados. Aleluia. E poucos são os escolhidos. Glória a Deus. Por isso que eu falei para o cantor Severino, insista. Não Aleluia. desista. Por isso que eu falei para a produção, insista. Não desista. Se chamaram Jesus de demônio, ele opera pelo poder de Beelzebul. Acha que também não vão se levantar contra nós? Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos melhor do que Cristo. Nós não somos melhor do que os apóstolos. Nós não somos melhor pelos nossos patriarcas, pelos nossos pais na fé, que começaram primeiro do que nós. As adversidades que eles passaram, nós também iremos passar. E a ordem de Deus é: persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Glória a Deus. Agora está cheio de Aleluia. crente mimado no nosso meio, irmão. Qualquer ventinho, qualquer tempestade, eu vou me desviar. Não quero mais saber de igreja. Não, irmã, que já estava desviada há muito tempo. Aí mirou alguém para poder apontar. Glória a Deus. E eu encontrei a passagem na Bíblia para desmascarar esse descarado. A passagem na Bíblia no Antigo Testamento diz: de engano na minha casa não permanecerá. E no Novo Testamento diz assim: você não é quente, você não é frio, você é morno. Vomitar-me-eis da minha boca. Está dando digestão na barriga do Criador. Ele vai botar para fora. Ele vai jogar para fora. Glória a Deus. Aleluia. Aí eles ficam sem graça, que acusar A, B, C, D. Tudo é o tempo de Deus. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.